O príncipe William realizou recentemente uma manobra que causou grande impacto nos mais altos escalões da família real britânica. Em uma ação discreta sem aviso prévio e totalmente legal, ele assumiu o controle absoluto de uma enorme propriedade privada que a rainha Camila havia tratado como seu domínio pessoal por quase 2 décadas. Durante anos, ela havia preenchido a folha de pagamento da propriedade com seus parentes, principalmente garantindo um cargo lucrativo para sua irmã. No instante em que a documentação legal foi aprovada, confirmando a nova autoridade de William, ele demitiu todos eles. Não houve aviso prévio, nenhum comunicado público à imprensa e nenhuma oportunidade de negociação. Tudo foi feito por meio de um documento financeiro de rotina, um relatório anual, onde um nome simplesmente desapareceu. A mensagem foi ensurdecedora, ecoando por todos os corredores de todos os palácios do Reino Unido. Agora, o que o príncipe William está planejando fazer em seguida teria mergulhado Camila em uma profunda espiral de ansiedade. Fontes indicam que ela está genuinamente aterrorizada com relação ao seu futuro, pois não possui um único tijolo das grandes casas que ocupa diariamente. O homem que em breve será dono de todas elas acaba de provar com absoluta clareza que não está sendo sentimental. A origem dessa mudança radical de poder remonta a 8 de setembro de 2022, no momento em que a rainha Elizabeth II deu seu último suspiro no castelo de Balmoral, que uma reação em cadeia se desencadeou dentro da família real, que continua a remodelar seus relacionamentos até hoje. Charles tornou-se rei imediatamente, uma eventualidade que o mundo há muito aguardava. No entanto, naquele mesmo instante, algo mais aconteceu. Algo que mal chegou às manchetes, mas que teve enormes consequências estruturais. William, então com 40 anos, tornou-se instantaneamente o Duque da Cornualha. Essa transição foi automática por lei. No segundo em que seu pai se tornou monarca, William tornou-se o único proprietário de uma das propriedades privadas mais antigas, ricas e poderosas do mundo. O Ducado da Cornualha não é um mero título cerimonial, é um vasto império financeiro. Avaliado em aproximadamente $1 bilhão, o patrimônio abrange 135 mil acres distribuídos por 23 condados na Inglaterra e no País de Gales. Inclui quase todas as ilhas Scilly, um arquipélago deslumbrante ao largo da costa da Cornualha, juntamente com metade de Dartmoor, em Devon. O portfólio inclui fazendas antigas, castelos históricos vastos, extensões de propriedades arrendadas, casas de férias e décadas de investimentos financeiros cuidadosamente administrados. O rei Eduardo III criou esta propriedade em 1337, especificamente para seu filho Eduardo, o Príncipe Negro, que se tornou o primeiro Duque da Cornualha. A regra fundamental era simples e permanece inalterada quase 700 anos depois. A propriedade pertence exclusivamente ao filho mais velho do monarca e herdeiro do trono. Hoje esse herdeiro é William. Em 2025, estima-se que William gerava uma renda pessoal anual de $30 milhões americanos apenas com essa propriedade. Ele paga impostos sobre essa renda voluntariamente, já que a lei não o obriga estritamente a fazê-lo. Esse nível de independência financeira é quase inimaginável, mas essa história esconde um contexto histórico muito mais sombrio que a maioria dos observadores ignora completamente. O Ducado da Cornualha é exatamente a mesma propriedade que financiou a casa de Charles por décadas. Enquanto Charles era Duque da Cornualha, essa propriedade gerava sua renda, financiava seu estilo de vida luxuoso, mantinha suas propriedades e bancava seus projetos de tratos particulares. Durante esses mesmos anos, Charles mantinha o caso com Camila, que destruiu sistematicamente seu casamento com a princesa Diana. Foi o caso extraconjugal que Diana descreveu como algo que a fazia sentir como se houvesse 3 pessoas em seu casamento. O que o público nunca viu foi o devastador impacto psicológico que isso teve sobre ela a portas fechadas. Saber que seu marido estava constantemente escolhendo outra mulher corroeu completamente a autoestima de Diana. Segundo fontes do palácio, ela ocasionalmente chamava membros da equipe de lado, com medo estampado nos olhos, e perguntava baixinho: "Sou bonita o suficiente?"
Quando eles a asseguravam de que sim, ela balançava a cabeça e sussurrava: "Não mintam para a princesa", lutando contra as lágrimas como uma criança pequena e perdida. Uma mulher que o mundo inteiro celebrava por sua beleza não conseguia mais enxergá-la em si mesma, porque o homem com quem se casou a fazia-se sentir completamente invisível. Havia noites em que os funcionários do palácio ouviam choro abafado vindo do quarto de Diana às 3 da manhã. Ela frequentemente dormia em um quarto separado de Charles, sozinha, em um dos edifícios mais grandiosos do mundo, completamente oco por dentro. Ela se tornou tão insegura e consumida pela sensação de que estava perdendo o marido que aqueles próximos a ela a descreveram como uma pessoa que desaparecia lentamente de dentro para fora. Esse foi o caso que William e Harry viram consumir sua mãe desde pequenos. Agora, o estilo de vida luxuoso que essa mesma propriedade financiou pertence inteiramente ao filho de Diana. Além disso, o rei Eduardo criou o Ducado da Cornualha, especificamente para que o herdeiro jamais pudesse ser controlado ou pressionado financeiramente pelo monarca reinante. O fato de William ser o proprietário significava que ele era completamente independente financeiramente do próprio pai e de todos os demais membros da instituição. Essa regra secular teve consequências muito modernas, que a família de Camila estava prestes a sentir. No coração daquela propriedade, recebendo um substancial salário real por quase 20 anos, estava uma mulher chamada Annabel Elliot, irmã mais nova da rainha Camila. Annabel fora contratada em 2005 como designer de interiores, chefe das propriedades do Ducado na Cornualha, país de Gales e Ilha Scilly. Ela recebeu esse cargo altamente lucrativo, sem qualquer processo de licitação. Conseguiu o contrato simplesmente porque sua irmã se casou com o dono da propriedade. Essa era a base de todo o acordo e por 2 décadas funcionou perfeitamente. Funcionou impecavelmente até o dia em que o príncipe William se tornou seu chefe. O que aconteceu em seguida transmitiu uma mensagem à família de Camila que a atingiu como um trovão. Para compreender plenamente a magnitude das ações de William, é preciso entender exatamente quem é Camila e como ela atuou dentro dessa família nas últimas 2 décadas. As ações de William não ocorreram isoladamente. Foram uma resposta direta a uma longa história de manipulação. Muito antes de William ter o poder de agir, ele observava. E o que ele observou teria destruído um homem menos resiliente. Tudo começou com uma promessa quebrada. Antes de Charles se casar com Camila em abril de 2005, William e Harry abordaram o pai em particular com um pedido específico. Harry detalhou essa conversa posteriormente em sua autobiografia Spare. Ele escreveu que disseram ao pai: "Nós o apoiamos. Apoiamos Camila. Nós a acolheremos na família. Por favor, não se case com ela. Apenas fiquem juntos." E os rapazes sabiam que um casamento arrastaria o nome da mãe de volta para todos os tabloides do mundo. Forçaria o país inteiro a comparar o legado trágico de Diana com o da mulher que fora amante de seu marido. Nenhum dos filhos queria suportar aquele espetáculo público. Charles ouviu os 2 filhos e mesmo assim casou-se com ela. Para lidar com a inevitável reação negativa do público, o Palácio de Buckingham fez um anúncio público muito específico e inabalável. Quando Charles finalmente ascendesse ao trono, Camila seria conhecida apenas como princesa consorte. Ela jamais teria o título de rainha. Esse foi o acordo apresentado à nação. William o aceitou. Ele compareceu ao casamento, apertou a mão, sorriu para as câmeras e carregou o peso daquela traição em segredo. Então, em fevereiro de 2022, ocorreu um evento que muitos não compreenderam totalmente na época. A rainha Elizabeth II divulgou uma mensagem marcando seus 70 anos no trono. Embutida nesse momento de reflexão estava uma decisão que mudaria a trajetória da monarquia. Ela declarou ser seu sincero desejo que Camila fosse conhecida como rainha consorte quando Charles se tornasse rei. À primeira vista, as pessoas presumiram que se tratava de um ato de aceitação ou perdão final. No entanto, pessoas próximas à monarquia pintaram um quadro muito diferente. Não se tratava de amor ou aprovação. Tratava-se de medo. A essa altura, a rainha estava morrendo, sua saúde se deteriorando rapidamente. Ela sabia o que estava por vir. A coroa logo passaria para Charles, trazendo consigo uma tempestade que ela não estaria lá para controlar. Uma fonte próxima disse sem rodeios:
Ela não estava abençoando Camila. Ela estava contendo algo. Mas, em particular, a rainha usou palavras que nunca chegaram ao público descrevendo Camila como perigosa. Ela observara por anos e vira até onde a ambição de Camila poderia chegar. Naqueles últimos meses, a rainha tomou uma decisão que pareceu menos uma aprovação e mais uma rendição. Ela deu a Camila o que ela queria não por crença, mas por medo do caos que poderia se seguir se não o fizesse. Foi o ato de uma monarca tentando extinguir um fogo que ela não viveria para combater. Em maio de 2023, durante a coroação, algo mais mudou silenciosamente. A palavra consorte começou a desaparecer das comunicações oficiais, até assumir por completo. Camila não era mais rainha consorte. Ela era simplesmente rainha, o título exato que sempre almejara, e aquele que ambos os príncipes haviam sido prometidos que jamais receberia. Uma fonte posteriormente articulou: o que muitos já suspeitavam, ela jamais se contentaria com menos. William assistiu a todas as versões da promessa original serem reescritas e permaneceu em silêncio. Mas fontes descreveram seu ressentimento como profundo e cuidadosamente disfarçado. Como observou uma fonte: William é mais diplomático que Harry, então tentou disfarçar seu ressentimento. A forma como Camila traiu sua mãe não foi esquecida. Havia muito mais motivos para ressentimento do que apenas a aquisição de um título. Camila não esperou passivamente que sua posição crescesse. Ela arquitetou ativamente. Quando queria que Charles visse William ou Harry de forma negativa, ela ia até ele em particular, sussurrando sua versão dos fatos em seu ouvido. Ela moldou lenta e silenciosamente a opinião de Charles sobre seus próprios filhos a partir de dentro. O biógrafo real Christopher Anderson confirmou que Camila era conhecida exatamente por essa tática alimentar Charles com avaliações negativas das falhas de William e Harry, quando ninguém mais estava presente para defendê-los. Essa era apenas metade da sua estratégia. A outra metade era o seu domínio da imprensa. Camila cultivou relações profundas com jornalistas britânicos influentes, e sua equipe utilizou essas relações como armas. Quando precisava de relações públicas positivas, surgiam matérias elogiosas. Quando precisava prejudicar uma rival, vazamentos prejudiciais vinham à tona. Sua equipe foi amplamente acusada de plantar a notícia falsa de que Meghan teria feito Kate chorar antes do casamento real de 2018. Essa história se espalhou rapidamente pela imprensa britânica e causou imensos danos internos. Todos dentro do palácio sabiam que era uma invenção, mas a equipe de Charles se recusou a corrigir os fatos. Quando William e Harry confrontaram o pai sobre as ações de sua equipe de comunicação, Charles teria gritado com eles, chamando William de paranoico. Camila havia construído um sistema em que todas as portas que eles tentavam abrir levavam de volta à sua influência. William não era paranoico. É extremamente observador. Guardava cada afronta, cada manipulação e cada promessa quebrada, aguardando o dia em que teria o poder de respondê-las. O lucrativo acordo com Annabel Elliot foi construído exatamente a partir desse plano de manipulação. A irmã de Camila recebeu um contrato real gigantesco, sem qualquer licitação, e o manteve por 20 anos. Mas o que tornava esse acordo quase insuportável para William era a história oculta por trás de tudo. Muito antes do contrato de design, quando Charles ainda era casado com Diana, o caso com Camila exigia absoluto sigilo. Havia um lugar específico onde esse sigilo era garantido, uma tranquila casa de campo em Dorset, propriedade da Annabel Elliot. Localizada na isolada vila de Storpane, estava a salvo da atenção da imprensa. Era lá que Charles e Camila se encontravam fim de semana após fim de semana. Annabel forneceu o espaço, a cobertura e a proteção para o caso que destruiu a vida de Diana. Anos depois, quando o estrago já estava feito e Diana havia partido, Annabel recebia uma generosa remuneração graças ao emprego que sua irmã lhe proporcionava paga através da própria herança ligada ao legado de Diana, a mesma herança agora pertencente a William. Quando William finalmente adquiriu o poder de agir, a questão nunca foi se ele agiria, mas como, no momento em que William se tornou Duque da Cornualha, seu plano de ação em relação a Annabel Elliot estava definido. Ele a demitiria. Não convocou uma reunião dramática, não enviou uma carta formal de demissão, nem emitiu uma declaração pública. Simplesmente esperou que o Ducado da Cornualha
publicasse suas contas financeiras anuais de rotina. Trata-se de um registro técnico e árido de receitas e despesas que quase ninguém fora dos círculos financeiros da realeza lê. Mas desta vez, algo foi diferente e o nome de Annabel Elliot desapareceu completamente. 20 anos de serviço à realeza terminaram sem uma única palavra pública. Para entender a magnitude dessa remoção, é preciso reconhecer o que Annabel construiu durante essas 2 décadas. Ela era genuinamente talentosa e amplamente respeitada em sua área. Em 2014, foi nomeada a 5ª designer de interiores mais influente do Reino Unido. Ela projetou os interiores de 12 casas de férias nas ilhas Scilly, trabalhou em propriedades no castelo de Restormel, transformou a propriedade de Lewin Ivermod no país de Gales e converteu um celeiro decadente em Dumfries House, na Escócia, em um luxuoso espaço para eventos. Seu trabalho estava presente em algumas das propriedades mais belas da coleção real. Nada desse prestígio a salvou da pena de William. A especialista em assuntos da realeza, Amy Griffiths, explicou a situação usando a linguagem cuidadosa e codificada típica da cobertura jornalística da família real. Ela observou que desde que o príncipe William assumiu o ducado, ele havia retirado Annabel da folha de pagamento, causando algumas ondulações. A declaração oficial de fontes do palácio foi igualmente cautelosa, insistindo que a decisão não refletia em detalhes o trabalho dela. Todos sabiam a verdade. Uma fonte real separada, menos cautelosa, afirmou que a atitude de William enviava uma mensagem clara: ele queria se livrar dos aproveitadores da realeza. Essa expressão, aproveitadores da realeza, revelava exatamente o que William pensava do arranjo que seu pai havia criado para a família de sua esposa. Simultaneamente, William começou a preencher o ducado com seus próprios aliados. Trouxe Harry Aubrey Fletcher e William Van Cutsem, ambos amigos pessoais e padrinhos de seus filhos, o príncipe George e o príncipe Louis. A mensagem era clara: a família de Camila saiu e a família de William entrou. Todos os cargos ocupados por Charles e todos os arranjos feitos em função do conforto de Camila estavam agora sob implacável revisão. Embora o custo financeiro do salário de Annabel fosse insignificante em comparação com um patrimônio de $1 bilhão americanos, o simbolismo era catastrófico. Sinalizou para Camila que o acesso de sua família à coroa era temporário e sinalizou para a Casa Real que a transição da era de Charles para a de William havia começado de forma agressiva. Essa não foi a única provocação de William. Todos os anos a família real se reúne em Sandringham para o Natal, uma tradição fundamental da monarquia. William um dia herdará essa propriedade. Camila decidiu convidar seu filho, Tom Parker Bowles, para o Natal em família. Surgiram relatos de que um William furioso deixou sua posição absolutamente clara. Ele não compareceria ao almoço principal de Natal se Tom estivesse presente. Camila, recusando-se a ceder, convidou Tom mesmo assim, confirmando mais tarde ao Telegraph que ela mesma o havia convidado. Tom compareceu. William, fiel à sua palavra, boicotou a reunião principal na mansão. Ele ficou com Kate e os filhos em Armour Hall, sua casa na propriedade de Sandringham, passando o Natal lá. Camila acabara de expulsar o futuro rei da Inglaterra do Natal em família, numa propriedade que um dia lhe pertencerá simplesmente porque se recusou a ceder. Não se tratava de uma pequena divergência. Era uma brutal luta pelo poder em torno da disposição dos lugares. Em setembro de 2025, a tensão pública tornou-se impossível de ignorar. Durante a visita de Estado de Donald Trump ao castelo de Windsor, Kate iniciou uma conversa natural e calorosa com Melania Trump. De repente, Camila interveio. O que aconteceu a seguir durou apenas um segundo, mas mudou tudo. Camila ergueu a mão e fez um gesto curto e firme em direção a Kate, um sinal para que ela se afastasse e desse um passo para o lado e saísse. Foi um gesto não verbal, mas inconfundível. A especialista em linguagem corporal, Judy James, descreveu a cena sem rodeios, dizendo que parecia que Camila estava usando sua posição hierárquica, quase a expulsando. O vídeo viralizou, mostrando a atual rainha, dispensando publicamente a futura rainha diante de líderes mundiais. Nos bastidores, a reação foi explosiva. William havia passado anos mantendo a paz, mas isso ultrapassou todos os limites. Não era mais uma ofensa privada. Era uma mensagem pública enviada ao mundo inteiro.
A essa altura, algo ainda mais perturbador estava acontecendo em particular. O rei Charles, ainda lutando contra o câncer, havia começado conversas urgentes e discretas com seu filho sobre o futuro. Sua mensagem para William era desesperada. Deixe Camila em paz. Proteja-a. Não se volte contra ela. Era um rei moribundo, passando seus últimos anos implorando à única pessoa que possuía o poder de destruir o futuro de sua esposa. A resposta de William não veio em palavras. Veio na forma de um Natal boicotado e da demissão de Annabel Elliot. Mas essas ações foram meros prenúncios da constatação final que Camila agora enfrenta uma constatação que nada tem a ver com folha de pagamento e tudo dessas de tudo que a ver com imóveis. William não herdou apenas um império financeiro. Ele herdou as próprias casas que ela chama de suas. O dia em que ela terá que pedir permissão para ficar está se aproximando rapidamente. Atualmente a vida da rainha Camila parece perfeitamente segura. Ela transita com facilidade entre o Palácio de Buckingham, Clarence House, Sandringham e Balmoral. Ela exerce funções reais oficiais, goza da proteção do rei, detém o título de Sua Majestade a Rainha e atua como patrona de mais de 90 instituições de caridade. De fora, sua posição parece inabalável. Mas cada um dos privilégios que ela possui está atrelado a um homem, e esse homem tem câncer. O que a maioria das pessoas não entende é a distinção crucial em relação às propriedades reais. A casa de Sandringham, em Norfolk, e o castelo de Balmoral, na Escócia, não pertencem ao governo britânico. Não são propriedades da coroa administradas por uma instituição. São de propriedade privada, exatamente como uma casa de família comum. A rainha Elizabeth II herdou ambos de seu pai, o rei George VI. Após sua morte em 2022, eles passaram diretamente para Charles. Quando Charles morrer, eles passarão direta e automaticamente para William. Balmoral está avaliada em aproximadamente 140 milhões de dólares americanos e Sandringham em 65 milhões de dólares americanos. Isso representa mais de 200 milhões de dólares americanos em propriedades privadas pelas quais Camila atualmente transita, dorme e chama de lar. No entanto, ela não possui um único tijolo, nem legalmente nem em qualquer documento existente. Um dia essas casas pertencerão ao homem que simplesmente a admitiu sem aviso prévio. Balmoral carrega um peso emocional devastador que transcende seu valor financeiro. Em agosto de 1997, William, então, com 15 anos, estava hospedado em Balmoral com Harry, quando seu pai os acordou antes do amanhecer para lhes contar que sua mãe havia falecido. Os meninos caminharam por aqueles jardins naquela manhã completamente devastados pela dor. O detalhe angustiante por trás dessa tragédia é que quando Charles recebeu a notícia de Paris, a primeira pessoa para quem ligou não foi a rainha, mas sim Camila. Camila foi a primeira a saber, consolando Charles antes mesmo que seus próprios filhos acordassem, para ouvir a notícia. Camila agora caminha por aqueles mesmos jardins como rainha, mas em breve serão William os proprietários. A transferência legal dessas propriedades após a morte de Charles será instantânea, espelhando a ascensão de William ao título de Duque da Cornualha em 2022. No instante em que seu pai falecer, William se tornará rei. Kate se tornará rainha. Camila perderá instantaneamente o título de a rainha e provavelmente se tornará a rainha viúva, a viúva de um rei. Embora não seja uma designação vergonhosa, é um retrocesso bastante visível. Além disso, seu status real é apenas por casamento. Ela não tem proteção por nascimento. Caberá inteiramente a William ditar seu título e posição após a morte de Charles. William viu Charles retirar de Diana o título de Sua Alteza Real após o divórcio. Ele sabe exatamente como funciona o mecanismo de retribuição real e agora está em posição de utilizá-lo. Sandringham e Balmoral serão propriedade de William. Se Camila poderá continuar morando nessas casas, ou mesmo visitá-las, dependerá inteiramente da boa vontade de William. Ela não tem nenhuma proteção legal que garanta seu acesso. Será uma hóspede totalmente dependente da cortesia de um homem que ela alienou. Essa realidade precária é agravada por uma escolha pessoal devastadora que Camila fez recentemente.
Ela já possuiu uma propriedade que era completamente e exclusivamente sua, Ray Mill House. Essa casa particular em Wiltshire era seu santuário de quem era proprietária muito antes de se casar com Charles. Ela chamava o jardim de a melhor terapia do mundo. Era o único lugar onde podia escapar da engrenagem da vida palaciana. Mas recentemente ela a vendeu. Vendeu a única casa que era verdadeiramente sua, supostamente para se dedicar integralmente ao seu papel na realeza ao lado de Charles. A consequência dessa decisão é irreversível. Quando Charles morrer, Camilla não terá nenhuma propriedade privada em lugar nenhum do mundo. Ela viverá onde William decidir que ela deva viver. A mulher que passou 2 décadas arquitetando seu caminho até o ápice do poder britânico que manipulou a imprensa, sussurrou no ouvido de Charles. Plantou histórias prejudiciais, expulsou o futuro rei do Natal em família e destituiu publicamente a futura rainha. Agora dependerá inteiramente da misericórdia do homem, cuja mãe ela ajudou a destruir. Ela mesma construiu a armadilha e caiu nela de olhos bem abertos.